Nós vamos ler alguns textos do livro de Esdras e do livro de Neemias. Primeiro Esdras, capítulo 7, versículo 6. Nós vamos passar por vários versículos, tá bom? Vai ser meio na sequência. Vamos começar por Esdras, capítulo 7, versículo 6. Quem achou, eu convido a ler comigo, se estiver usando a versão revista e atualizada. Diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Nesse mesmo capítulo, os versículos 8 a 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ainda neste mesmo capítulo, os versículos 27 e 28. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, o meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Agora, capítulo 8 de Esdras ainda, capítulo 8, versículos 17 e 18. Enviei-os a Ido, chefe em Casífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos. 18. Esdras, capítulo 8 ainda, versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nesse mesmo capítulo, versículo 31. Partimos do rio Ava no dia 12 do 1º mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Neemias, capítulo 2. Neemias, próximo livro, poucas páginas depois. Neemias, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim: e ainda disse ao rei:
Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Por fim, nesse mesmo capítulo, versículos 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Vamos orar, irmãos. Senhor, uma vez mais, nós oramos a Ti. Nós Te damos graças pelo grande privilégio que temos de abrir as nossas Bíblias e podermos ler a Sua palavra, podermos ouvir a Sua palavra. Pedimos para que o Senhor revele para nós a Sua boa mão. Pai, por meio do Espírito, que o Senhor possa nos revelar um pouco mais da Sua boa mão. É o desejo do nosso coração contemplarmos o Senhor. É o desejo do nosso coração te conhecermos cada vez mais e te conhecermos cada vez melhor. Nós te adoramos porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre toda a história. E o Senhor também é soberano sobre a nossa história, sobre a vida de cada um aqui, sobre a minha vida, sobre a história dessa Assembleia. O Senhor é soberano sobre tudo. E clamamos a Ti que a boa mão do Senhor possa continuar sendo conosco. Que nós possamos ser cristãos, servos, filhos, que conhecem a Sua mão, que reconhecem a Sua boa mão. Nós Te louvamos porque o Senhor está acima de pessoas e acima de situações. Não nos deixe, na nossa incredulidade, acharmos que apenas lidamos com pessoas e situações, mas nos ajuda a de fato crermos que o Senhor está acima de tudo. E ainda que o Senhor use pessoas e use situações, deixa-nos reconhecer a Sua boa mão em tudo. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amados, tem sido o meu encargo compartilhar com os irmãos sobre o corpo do Senhor. E o encargo que arde no meu coração é para que cada vez mais nós possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Não apenas de uma forma intelectual, mas de uma forma viva, experimental e real. É maravilhoso, irmãos, tudo que nós lemos na Bíblia a respeito de Deus. É maravilhoso nós podermos ver a história de Deus com os homens e como muitos homens se relacionaram com Deus, com seus pés, com as suas mãos. Mas isso tudo não pode ser apenas informação, não pode ser apenas história para nós, mas tudo isso deve produzir no nosso coração fé, para que a experiência que eles tiveram com o Senhor também possam se tornar a nossa experiência.
A Bíblia tem histórias extraordinárias de fé e nós devemos nos maravilhar com todas elas. Mas como eu e você carecemos também de termos experiência de fé, de relacionamento com o Senhor. Então, é com esse encargo que eu gostaria de continuar compartilhando com os irmãos nessa noite sobre as mãos do Senhor. E o tema do que eu vou compartilhar aqui hoje, com a ajuda do Senhor, é sobre a boa mão do Senhor, ou as boas mãos do Senhor e a providência divina. É isso que o Senhor colocou no meu coração como encargo. Vou repetir o tema: a boa mão do Senhor e a providência divina. Então, esse é um encargo. Eu acho que os irmãos perceberam, e já já nós vamos voltar nos textos que nós lemos inicialmente, todos eles falam da boa mão do Senhor. Como a boa mão do Senhor foi com Esdras e como a boa mão do Senhor foi com Neemias. Vamos lembrar que nós estamos falando de dois homens que Deus usou para, depois do cativeiro da Babilônia, guiar o povo a retornar para Jerusalém e restaurar Jerusalém, restaurar o templo e também restaurar os muros de Jerusalém. O livro de Esdras, ele fala principalmente sobre esse retorno do cativeiro e essa restauração do templo, o lugar de adoração ao Senhor. E o livro de Neemias fala principalmente da restauração dos muros de Jerusalém. E os dois falam, nesses versículos que nós lemos, como a boa mão do Senhor foi com eles, em cada detalhe. E o meu encargo, irmãos, em chamar a atenção dos irmãos para a boa mão do Senhor, é também considerar com os irmãos uma doutrina, chamada de a doutrina da providência divina. Então, o que é a providência divina? Primeiro eu queria ler para os irmãos aqui uma definição do que é a providência divina. Que o Senhor possa nos ajudar a considerar essa verdade tão preciosa para nós. O que é a providência divina? Então eu vou ler para os irmãos, prestem atenção. A doutrina da providência divina é a crença de que Deus, como o Criador, Ele cuida ativamente do universo e de suas criaturas, guiando os eventos e sustendo tudo que foi criado. Isso significa que nada acontece por acaso, mas sim dentro de um plano soberano de Deus, que atua tanto em grandes eventos, quanto nos mínimos detalhes da vida cotidiana. Os irmãos creem nisso, irmãos? Então, falar dessa doutrina da providência divina é a crença de que Deus, o Criador, Ele cuida de tudo ativamente, tanto de grandes eventos quanto de pequenos detalhes da nossa vida cotidiana. Para os crentes, essa doutrina, ela oferece consolo em meio às dificuldades e gratidão na prosperidade, pois garante que tudo está sob o controle divino. Então, precisamos entender que providência, irmãos, se nós cremos na providência divina, isso é diferente de sorte. Algumas pessoas acreditam que o que acontece na vida delas é sorte ou azar. Né? Que azar que aconteceu isso comigo, ou que sorte que aconteceu isso comigo. Algumas pessoas acreditam em sorte ou azar. Outras pessoas, elas acreditam em destino. Algumas pessoas são dadas à astrologia.
Então entra lá num site, antigamente era revista ou jornal, e consultava lá os signos. O que fala no dia de hoje sobre os gêmeos? Então não saia de casa porque tal coisa pode acontecer. Algumas pessoas são dadas à astrologia, mas para aqueles que são da fé, eles não creem nessas coisas impessoais, mas eles creem que a providência é a ação de um Deus pessoal que tudo vê, planeja e age. Irmãos, tudo o que acontece na minha vida e na sua vida é por causa de um Deus pessoal que tudo vê, tudo planeja e tudo age. Os irmãos creem nisso, irmãos? Os irmãos creem que Deus está interessado na sua vida e na minha? Deus está interessado, viu, Gustavo? Deus está interessado na sua vida. Você crê nisso, Gustavo? Isso é algo extraordinário. Lucas, você crê que Deus está interessado na sua vida? E Ele tudo vê, planeja e age na sua vida e na minha vida. Então, falar da providência divina é falar disso. Irmãos, vamos voltar aos versículos que nós lemos no início da reunião para considerarmos isso. Primeiro, Esdras capítulo 7, que nós lemos, falava assim, falando sobre Esdras. Ele era escriba, versado na lei de Moisés. Isso significava que ele era um estudioso da lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E ele diz, Esdras, capítulo 7, versículo 6. E segundo a boa mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. No tempo aqui de Esdras, nós temos a informação aí no livro de Esdras, capítulo 7, nos versículos anteriores. Quem reinava era o rei persa Artaxerxes I. Nome até difícil de pronunciar, o rei Artaxerxes I. E o rei, ele autoriza a volta dos judeus para Jerusalém, né? E ele não apenas concedeu essa permissão para que Esdras, para que os judeus pudessem voltar para Jerusalém, mas ele também concedeu recursos para poder restaurar o templo. Então, esse rei Artaxerxes, ele é uma figura central, tanto na história de Esdras, quanto na história de Neemias. Mas, irmãos, nós precisamos prestar atenção no que nós lemos. Olha só o que nos é dito. Nos é dito que o rei, ele deixou ir e concedeu tudo quanto pedira. Mas isso foi segundo a boa mão do Senhor. Então, quem é que está por detrás? A gente corre o risco de olhar para a história e só ver o rei, e só ver Esdras, ver Neemias, o povo, as coisas acontecendo. Mas por detrás dessa autorização do rei e dos recursos que ele concedeu, existe uma boa mão. Trabalhando onde? No coração do rei. E suprindo, providenciando aquilo que o seu povo precisa. O versículo 8 e 10 fala assim, do 8 ao 10. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano desse rei, pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Então nós estamos falando de uma viagem que durou quanto tempo? Faz as contas aí. Ah, não, eu me nego a responder. Alguém vai ter que responder matemática básica aí. Quem que fala isso aí? Vou deixar os irmãos pensar um pouquinho. Quanto tempo durou a viagem, irmãos? Versículo 9, Esdras 7, 9. 4 meses, é isso aí. Saiu no primeiro dia do primeiro mês da Babilônia e chegou em Jerusalém no primeiro dia do 5º mês. Nós estamos falando de uma viagem de 4 meses.
Irmãos, nós vamos ver, precisamos considerar que não era uma viagem simples, não era uma viagem fácil, né? Vira e mexe os irmãos aqui quando saem para alguma viagem, pede oração, não é isso, irmão? Nós vamos estar indo para tal lugar, por favor, orem por nós, né? E aqui nós vemos que tudo isso aconteceu, essa viagem, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. E uma coisa que a gente precisa considerar, irmãos, que quando nós falamos da providência divina, por um lado, a providência divina muitas vezes é resultado da misericórdia de Deus na vida de homens que são pecadores, que são imerecedores. E muitas vezes nós recebemos algo de Deus apenas por causa da sua misericórdia. Então existe uma providência que é de acordo com a misericórdia divina. O próprio fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, isso é a sua providência de acordo com a sua misericórdia. Mas o que nós aprendemos também nesse texto, irmãos, no versículo 10, é que a providência divina, a boa mão do Senhor, também é resultado da busca. É uma recompensa na vida daqueles que buscam o Senhor. Como foi orado já aqui nessa reunião, nós precisamos lembrar, irmãos, o nosso Deus é um Deus de aliança. Você deseja ver a boa mão do Senhor na sua vida? Então, nós precisamos aprender com Esdras, porque nós não estamos falando aqui só de uma providência, segundo a misericórdia de Deus, mas nós vemos a boa mão do Senhor na vida de Esdras, como uma recompensa da busca de Esdras. Olha o que fala o versículo 10, irmãos. Vamos ler o versículo 10 juntos. Eu estou falando de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Vamos ler juntos? Amém? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Se os irmãos observarem bem, os irmãos vão ver que no final do versículo 9, diz que a boa mão do Senhor era sobre ele. Só que daí no versículo 10 você tem uma explicação. Por que a boa mão do Senhor era sobre a vida dele? Porque ele tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E não só buscar, e para também fazer o quê? Cumprir. E não para aí, e para fazer o quê também? Ensinar em Israel os estatutos e os juízos do Senhor. Então, os irmãos percebem que a boa mão do Senhor agindo na vida de Esdras é uma questão de recompensa. Amados irmãos, eu vou repetir. O nosso Deus é um Deus de aliança. Maria, você quer que a boa mão do Senhor seja com você na sua vida? Você deseja isso? Então eu vou te dizer, dispõe o seu coração para buscar o Senhor. Se apegue ao Senhor, dispõe o seu coração para isso, e você vai ver que a boa mão do Senhor vai ser com você. Nós vimos no acampamento de jovens, e na semana, eu acho que passada ainda, compartilhando, eu citei para os irmãos esse texto de 2 Crônicas, que é um texto que fala da história do rei Asa, um rei que dispôs o coração também para buscar ao Senhor. Ele fez uma limpeza em Jerusalém, né? Puxa, o rei Asa foi um bom rei. Ele fez o que era bom e reto diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz isso. E quando ele já começou reformas ali, o Senhor levantou um profeta para vir falar com o rei Asa. E o que eu vou ler para os irmãos é o que esse profeta fala em 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 2 a 4. Ele diz assim, ó:
Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Presta atenção nisso, irmãos, nós temos um princípio aqui. Olha o que o profeta fala para o rei: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Eu vou repetir: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Amados irmãos, esse princípio ele continua valendo hoje, pelo menos eu creio assim. Se nós formos com o Senhor será conosco. Mas se nós deixarmos o Senhor, se nós abandonarmos o Senhor, o que o texto diz? Ele também nos deixará. Você percebe como nosso Deus é um Deus de aliança? Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Então, depois disso, Asa ele faz ali uma proposta até, nem é uma proposta, é uma convocação, até morreria quem não cumprisse isso, para que todo mundo do povo pudesse buscar ao Senhor. E eles fazem essa aliança com Deus. Eu queria voltar para Esdras, irmãos. Em Esdras capítulo 7, mais uma vez, os versículos 27 e 28, fala como o Senhor, ele moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. E daí o versículo 28 vai dizer que o Senhor estendeu para ele a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, ele se animou segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Então diz que o rei, ele diz aqui que o Senhor, versículo 27, junta as palavras aí, ó, versículo 27, bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. O rei Artaxerxes, ele concedeu tudo o que Esdras pediu para poder restaurar o templo, e ornar significa enfeitar, emparelhar. Mas por que é que o rei fez isso? Porque o Senhor moveu o coração dele. Então, isso foi segundo a boa mão do Senhor sobre a vida de Esdras. Então, os irmãos percebem, Esdras, ele recebeu uma comissão do Senhor. E ele lidava com o rei, ele até mesmo pediu coisas para o rei. Mas nós estamos considerando aqui, irmãos, como por detrás de pessoas e situações, existe um Senhor. Um Senhor que move pessoas, um Senhor que move coração, muda coração, move coração, e um Senhor até mesmo que concede coisas que o seu servo precisa, que o seu povo necessita. Então, tudo que era necessário para restaurar o templo, o rei deu. Mas por que ele deu? Porque o Senhor moveu o coração dele. Daí, no capítulo 8, versículo 17 e 18, se os irmãos acompanharem aí, diz assim, ó, Esdras 8, 17 e 18. Enviei-os a Ido, chefe em Casífia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos em Casífia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Esse Ido, de acordo com o que eu estudei, ele era um chefe dos levitas. E em Casífia provavelmente tinha uma escola dos levitas. E Esdras e muitos dos judeus estavam voltando para Jerusalém, só que Esdras percebeu que não havia levitas. E os levitas eram necessários para servir no templo que estava sendo reconstruído. Então ele manda alguns irem até lá, até esse Ido,
chefe em Casife, então está aí dizendo que ele era um chefe, e dizendo, pedindo para enviar ministros para a casa do Senhor. E o versículo 8 fala assim, ó, versículo 18, trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, daí vai dizer toda a ascendência dele, e vai dizer o nome dele que ele era Serebias. E não só esse, nos versículos 19 e 20 vai falar de outros. Mas, amados irmãos, veja como isso é precioso. Havia uma necessidade de levitas para poder servir no templo. Não tinha levitas retornando para Jerusalém. E Esdras, ele manda então um grupo de pessoas como representantes dessa comitiva para conversar com Ido, o chefe dos levitas, dessa escola dos levitas. E aí, isso, de acordo com até um estudioso da palavra, ele diz assim, essa petição não era simples, era significativa. Porque para atender esse pedido, esses levitas, eles teriam que deixar de imediato as suas casas, as suas famílias, para uma viagem de 1.500 quilômetros, para uma viagem de 4 meses. Então, considera aí, eu chego aqui para o Antônio, ele é o chefe dos levitas. Ô Antônio, eu preciso de levitas para servir no templo lá em Jerusalém. Daí o Antônio vai conversar com o Pedro, com o Felipe, para poder, talvez, atender a essa necessidade. Só que vocês precisam ir agora. E aí como que fica? Deixa a casa, deixa a família. E é uma viagem de 1.500 quilômetros, não era um pedido simples. Mas aleluia, porque Ido, ele atendeu esse pedido, e muitos se dispuseram a isso. Aqui fala que trouxeram, segundo a boa mão de Deus, um homem sábio, como Serebias. Quem é que estava trabalhando ali no coração de Serebias? Amados irmãos, isso me faz pensar na igreja. Vira e mexe, nós temos necessidades aqui de irmãos para servir na recepção, de irmãos para servir com as crianças, de irmãos para servir na limpeza, não é? E por mais que a gente possa fazer aqui alguns apelos para que os irmãos possam servir, e graças ao Senhor isso acontece, né? Mas quem é que atende? Os irmãos percebem que por detrás de quem está na liderança, dos presbíteros, por detrás de todos nós aqui, os irmãos da Assembleia, existe um que está no controle de tudo. E quando a boa mão dele age, quando a boa mão dele é sobre nós, por um lado, ele faz com que aqueles que estão na liderança possam articular as coisas, mas por outro lado, ele também move corações. Eu creio que o apelo é feito, mas se a boa mão do Senhor não for conosco, as necessidades, elas não são supridas. Mas se nós cremos num Senhor que está no controle de tudo, nós cremos que é Ele que supre as necessidades. Os irmãos creem nisso, irmão? No versículo 22, é dito que Esdras, ele sentiu vergonha de pedir ao rei Artaxerxes exército e cavaleiro, porque ele já tinha feito um discurso para o rei. Ele já tinha falado para o rei o seguinte: rei, a boa mão do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam, mas a sua força e a sua ira é contra todos aqueles que o abandonam. E porque ele já tinha tido essa conversa com o rei, o versículo 22 de Esdras 8 diz que ele sentiu vergonha de pedir para o rei exército, cavaleiros, proteção. E daí o versículo 31 nos conta como é que foi o desenrolar da história. O versículo 31 diz assim, ó: partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. Vamos lembrar que eles saíram do dia 1 da Babilônia, mas aqui do rio Ava eles saíram do dia 12 para ir para Jerusalém. E olha aqui, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos. Irmãos, isso significa, para pensar, existiram inimigos no caminho? Inimigos se levantaram, talvez ladrões,
Mas aqui diz que a boa mão do Senhor estava sobre eles e livrou-os das mãos dos inimigos. Tiveram alguns que armaram cilada pelo caminho? Também tiveram alguns que armaram cilada. Mas quem livrou eles desses golpes? Quem é que livrou eles dessas ciladas? A boa mão do Senhor. Louvado seja o Senhor. E aí no capítulo 2 de Neemias, nós temos Neemias, né, agora. E os irmãos vão ver que Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, ele pede para o rei autorização e cartas para ser enviada para os governadores daquela região do Eufrates, da além do Eufrates, para que eles pudessem entrar em Judá. E Neemias também fala assim, ó, dá também carta para Asaf, que é guarda das matas do rei, para que ele possa dar madeira para nós. Eles iam trabalhar na reconstrução de Jerusalém. Então, para poder trabalhar, reedificar os muros, reedificar o templo, era necessário material, era necessário recurso. Irmãos, e quem é que concedeu esses recursos? Não foi só o rei que deu a carta, não foi Asaf. Ele está explicando que o que aconteceu aqui, olha o final do versículo 8. O rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Irmãos, eu não sei se eu estou conseguindo, mas o encargo que eu tenho é chamar a atenção dos irmãos de como, acima de pessoas, acima de situações, nós temos o nosso Deus. Nós temos o nosso Senhor. Nós não podemos olhar só para as situações e para as pessoas. Se tudo que a gente consegue enxergar é o nosso patrão, é o nosso prefeito, é o nosso presidente, talvez até mesmo aqui a liderança da igreja, é os meus colegas de trabalho, se tudo que eu consigo enxergar é o problema que está acontecendo ali em casa, ali no trabalho, e eu não creio que existe um Senhor acima de tudo isso, que pode intervir, que pode agir na vida de pessoas e de situações. Irmãos, que vida miserável. Queria contar para os irmãos algo sobre a chácara da igreja. Louvado seja o Senhor, porque a boa mão do Senhor tem sido conosco durante todos esses tempos, né? Os irmãos sabem, olha para a nossa condição, irmãos. Nós somos uma assembleia grande ou pequena? Muito pequena. E o Senhor tem nos suprido pouco ou muito? Abundantemente. Se você olhar, né, esse local de reuniões, aquela chácara, tudo que o Senhor já fez, né? E os irmãos sabem que tudo que o Senhor nos deu foi a boa mão dele através da vida dos irmãos, ofertando, né? E algo que também nós fazemos até hoje é ofertar. Então a igreja recebe ofertas, mas a igreja também oferta, né? Então os irmãos sabem, se os irmãos acompanham o demonstrativo, para estar essas coisas lá no demonstrativo, nós ofertamos para casas de recuperação. Os irmãos sabem disso, né? Quantas casas de recuperação a gente oferta? Os irmãos sabem ou não? A gente oferta atualmente para 3 casas de recuperação. Então tem lá pessoas que são dependentes químicas, e já faz anos que a gente oferta para essas casas de recuperação. E teve um ano que nós sentimos de visitar, não foi isso, Paulo? Essas casas de recuperação, até para acompanhar, a gente tem ofertado, querer saber, né, o que tem sido feito, o que tem acontecido com o dinheiro que tem sido ofertado para lá. E aí a gente foi numa dessas casas de recuperação, antes ficava aqui em Rio Claro, eles mudaram para que lugar mesmo que era ali, Paulo, você lembra? Não está lembrado, né? Me fugiu também, se é em Ajapi, se é em Ipeúna. Eu acho que é Ipeúna, né? Eles mudaram para Ipeúna, daí a gente chegou lá para visitá-los, tal, né? E aí a gente tendo comunhão com eles, a gente descobriu uma coisa que para nós foi maravilhosa. Agora eu vou voltar um pouquinho na história.
Os irmãos sabem aquele barracão que tem lá na chácara? Aquela cobertura que tem naquele barracão, onde os irmãos estavam jogando vôlei lá, teve uma vez que alguém procurou Paulo, não é isso, Paulo? Falando que estava desmanchando uma construção e oferecendo se a gente não queria comprar aquela cobertura. Mas ofereceu para nós por um valor, quanto foi aquilo, Paulo? Você lembra? 20 mil reais. Ofereceu aquela cobertura por 20 mil. Quem trabalha aí com construção, aquilo lá vale 20 mil? Aquilo lá vale muito mais se a gente fosse comprar. Vale muito mais aquilo lá. Mas daí foi oferecido para nós tudo aquilo ali por 20 mil reais e a gente comprou, né? E daí desmancharam a construção, trouxeram para nós, montaram ali. Visitando essa casa de recuperação, conversando lá com os irmãos, a gente descobriu, sabe de onde veio aquela cobertura, irmãos? Veio dessa casa de recuperação, que já há anos a gente ofertava para eles ali. E eles usavam um espaço e tinha aquela cobertura lá, e o irmão falou ainda para nós, né? Os irmãos falaram, debaixo desse lugar foi feito muitos casamentos, né? E nós sentimos que o Senhor nos retribuiu todo esse tempo ofertando para essa casa de recuperação. Nessa situação, o Senhor nos retribuiu. Então os irmãos percebem, se a gente olhar as coisas, a gente só vê o quê? A pessoa que ligou para o Paulo que trouxe aqui para os presbíteros, para a nossa reunião de presbitério, decidirmos o que fazer, só a gente. Mas por detrás disso tudo, existe um Deus vivo, ativo, que age na minha vida, na sua vida, que age para nos conceder aquilo que nós precisamos. Amados, isso não é algo maravilhoso? Louvado seja o Senhor por isso. Então, a boa mão do Senhor fez com que o rei desse essas cartas, que foram levadas para Asaf, para que as madeiras pudessem ser cortadas e tudo que fosse necessário fosse dado. Louvado seja o Senhor para isso. E ainda o versículo 17 e 18, Neemias, se os irmãos lerem o capítulo 2, um pouco antes, vai falar que um dia lá, Neemias ele sai com um pequeno grupo, andando por Jerusalém e vendo. Ele não contou para ninguém qual foi o propósito dele ter vindo para Jerusalém. Ele chega em Jerusalém sem contar qual foi o propósito, para que ele veio. E ele pega um grupo de pessoas e começa a andar por Jerusalém. E ver aquela condição lastimável dos muros derrubados. E daí no versículo 17, chega no momento que Neemias fala assim, ó. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amados, vamos considerar, o rei já permitiu ir. Já deu carta, já deu materiais, já deu recurso. Mas de que tudo isso valeria se não tivesse mão de obra? Então tem carta com madeira, pessoas liberando madeira, tem recursos que o próprio rei deu, tem a autorização para ir, mas se tivesse tudo isso e não tivesse recurso, a obra ia acontecer? Não iria acontecer. E aí, agora tem um chamado para o povo. Olha a situação que a gente está. Está tudo assolado, as portas queimadas. Venham, vamos reedificar, vamos deixar de ser uma vergonha. E daí diz assim o 18: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E diante disso, qual que foi a reação do povo? Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. Louvado seja o Senhor, que aqui também a boa mão do Senhor agiu para despertar o coração do povo para trabalhar na obra. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, para caminhar para o fim,
Eu queria fazer algumas considerações ainda sobre a boa mão do Senhor e a providência divina. Por um lado, nós precisamos crer que a providência divina está relacionada com a soberania divina. Deus é soberano sobre tudo. Sobre tudo, sobre grandes eventos e sobre pequenos eventos, sobre tudo que acontece na história, e não só na história de todas as nações. Deus é soberano sobre tudo que acontece na sua história. Deus é soberano sobre tudo que acontece na sua vida. Por que que eu sou filho do João e da Valdirene? Porque Deus quis assim. Por que que eu sou casado com a Lídia e sou pai da Giovana? Porque Deus quis assim. Por que que hoje eu estou lá no Bahia e eu estou lá no SESI? Porque Deus me colocou ali. Deus é soberano sobre tudo. Meu irmão, ele teve aqui no final de semana, o Tuco, né? Daí a gente conversando, perguntei como que vai o trabalho, né? E daí, numa hora, até falei para ele assim, Tuco, e aí? Existe risco de crise lá, né, no trabalho? Daí ele falou para mim, vê lá trabalha com combustível, não tem crise. Segunda-feira, irmãos, ele foi trabalhar. Ele e todos os trabalhadores do setor dele foram dispensados. Todos foram desligados da empresa. Irmãos, o Senhor é soberano sobre tudo. Ele está no controle de tudo. Tudo que acontece na nossa vida de bom e de ruim. Para alguns eu vou repetir. As coisas acontecem por azar ou sorte. Que azar, fui demitido. Ou que sorte, fui contratado. Algumas pessoas acreditam em azar e sorte. Algumas pessoas acreditam em destino. Eu estar junto com a Lídia foi o destino que nos uniu. Irmãos, não é nisso que eu creio. O que eu creio é em um Deus pessoal, que está no controle de todas as coisas e que age nas nossas vidas. E se eu creio nisso, irmãos, considera o que eu vou dizer para os irmãos aqui. Aqueles que são da fé, eles creem na boa mão do Senhor, creem que o Senhor está no controle da vida deles, que o Senhor está no controle das coisas que lhes sobrevêm. Eles creem na intervenção do Senhor na vida deles a qualquer instante. Eles sabem, Deus pode intervir, pode mudar a qualquer instante, se for essa a vontade dele. Eles creem que o Senhor pode colocar a pessoa certa na vida deles. Eles creem que o Senhor pode suprir as suas necessidades. Aqueles que são da fé, eles creem que o Senhor pode mudar corações, Ele pode aproximar pessoas, Ele pode separar pessoas, Ele pode suprir meios, Ele pode suprir recursos, Ele pode mudar situações negativas, Ele pode colocar pessoas certas em situações específicas da sua vida, Ele pode providenciar soluções para problemas. Esse é o nosso Deus. Os irmãos creem nesse Deus, irmãos? A doutrina da providência é a crença de que Deus, como Criador, Ele cuida ativamente das suas criaturas, guiando eventos, sustentando tudo. Nada acontece por acaso, mas por causa de um Deus soberano. E para os crentes, eu queria considerar isso, para os crentes, essa doutrina oferece consolo em meio às dificuldades e gratidão na prosperidade. Eu vou repetir, irmãos. Até mesmo aquelas coisas que são doloridas para nós, que muitas vezes a gente não entende, Deus está no controle. Por exemplo, a gente comprou um ar-condicionado. Daí todo felizão, instalamos o ar-condicionado lá em casa, né? Daí tinha lá uma pecinha que desencaixou para deixar a paleta na direção que o vento vai. Daí eu fui lá, infantilmente, irresponsavelmente, colocar essa pecinha com o ar-condicionado ligado. E quando eu tentando encaixar, o dedo bateu na turbina e quebrou. E caiu. Acabamos de instalar essa semana.
Deus está no controle disso, irmão? Deus permitiu isso? Ele permitiu. Muitas vezes a gente não entende o meio, mas Deus tem um fim. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Né? Vamos lembrar o que Paulo fala em Romanos. Nós sabemos que todas as coisas, todas, não são algumas, são todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Tuco chegar segunda-feira e ser demitido é uma coisa que coopera, irmãos? É algo que coopera. O que o Senhor quer falar com ele? O que o Senhor quer ensinar para ele? O que o Senhor quer mudar na vida dele? Eu não sei, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus está no controle. Os irmãos lembram de José, vendido como escravo? Foi simplesmente um desígnio dos irmãos dele? Foi simplesmente uma decisão dos irmãos dele fazer o que eles fizeram com José? Os irmãos estão lembrados que depois que José se revela para os irmãos, ele diz assim, não se entristeçam, não fiquem irritados, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou na frente de vocês. Ele viu a boa mão do Senhor no que aconteceu. Não foi vocês que decidiram isso. Foi Deus. Enxergou a providência divina. Olha o que Tiago fala sobre Jó. Tantas coisas que aconteceram na vida de Jó, que nós conhecemos muito bem a história dele. Tiago 5,11 fala assim, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Eu vou repetir, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. A gente sabe por tudo que Jó passou, mas tudo aquilo que ele passou foi para Deus levá-lo a um fim. E os irmãos sabem o fim da história de Jó? Qual que foi o fim da história de Jó? O mais importante, ele passou a ter um conhecimento de Deus que antes ele não tinha. Eu conhecia só de ouvir e falar, mas agora os meus olhos te veem. Isso é o mais importante, esse era um fim que Deus queria produzir na vida de Jó. E não só isso, vamos falar de outras coisas também. Jó perdeu todos os filhos, Deus devolveu todos, a mesma quantidade. Jó perdeu tudo que tinha, camelos, ovelhas, Deus devolveu em dobro. E daí logo depois desses dias Jó morreu, foi isso? Não, Deus abençoou ele com longevidade, com muitos dias. Esse é o fim. A gente olha para a história de Jó e lembra do meio. Mas tudo que Deus estava fazendo na sua soberania, que muitas vezes a gente não entende, dá até receio de a gente pregar sobre isso, ouvir isso. Mas olha tudo que Jó passou. Mas amados, olha o fim, olha o que Deus produziu na vida de Jó. É algo maravilhoso ou não é? Para encerrar, irmãos, agora sim, queria ler duas histórias rapidamente. Uma é uma canção na noite. Fala de um irmão que foi sentenciado a cumprir 13 anos numa prisão comunista. E cerca de 10 anos depois ele cometeu um leve delito e ele foi mandado por isolamento. E a solidão reinava naquele lugar. Ele estava preso já há 10 anos e cometeu um leve delito e foi mandado para a solitária. Esse irmão chamava John. Ele ficou tão deprimido que um dia ele clamou ao Senhor que o levasse. E pensou, para que viver? 10 anos de sofrimento com outros presos e agora isso? E ele achava que era melhor morrer. E depois de um tempo ele se recompôs,
Sentindo-se envergonhado por sua falta de fé, ele começou a cantar bem baixinho o hino, quantas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, conta as muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E ele cantava baixinho, e ele ouvia o companheiro na cela ao lado, andando de um lado para o outro. De repente, John não ouviu, ele não pôde se conter e começou a cantar em voz alta, sabendo, ele estava numa prisão comunista, que os guardas poderiam vir e espancá-lo por estar cantando alto um hino. E quem sabe, se ele fosse espancado, ele finalmente morreria e fosse essa a forma de Deus responder a sua oração. Enquanto passava isso pela mente dele, ele percebeu que os passos do prisioneiro ao lado parou. E ele continuou cantando mais alto. Tens acaso mágoas? Triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. João cantou todas as estrofes do hino, cada vez que repetia o coro, fazia mais forte e com mais confiança, atento aos barulhos da chave. Qualquer hora um soldado irado, um carcereiro irado podia entrar. E ele continuou cantando mais alto, seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. E nada aconteceu. Nenhum guarda apareceu, estava tudo silencioso, apenas pelo som de algo pesado caindo na cela ao lado. O pobre coitado deve ter caído, John pensou. Pode ser que ele até tenha morrido. Semanas se passaram. Tendo cumprido o tempo estipulado em confinamento solitário, John voltou para o seu pavilhão. Agora ele tinha companhia, tinha uma comida um pouco melhor do que aquele pão dormido e água do que ele se alimentou nos últimos 3 meses. E uma noite, assentado depois de um pesado dia de trabalho, ele começou a pensar quão agradecido estava por Deus ter preservado a sua vida. Então ele começou a cantar de novo, conta as bênçãos. Ele começou a cantar. Não havia cantado muito quando ele sentiu uma mão pesada sobre o seu ombro. E ao virar-se, viu outro prisioneiro de pé ao seu lado. Escuta aqui, disse o homem. Você estava na cela 11, no pavilhão do isolamento em tais dias? Sim, eu estava, respondeu John. Eu ouvi você cantando. Disse o homem visivelmente emocionado. Eu escutei o seu cantar. Você estava cantando exatamente a música que está cantando agora. E eu consegui entender a letra da música. Eu estava a ponto de me suicidar. Tinha feito uma corda com a minha camiseta e aprendi no teto. E um pouco antes de você começar a cantar, eu parei de andar, subi na cadeira, pus o laço em volta do meu pescoço. Então você começou a cantar mais alto. As palavras penetraram cada vez mais intensamente. Eu fiquei esperando os guardas virem fazer você calar. Foi aí que eu decidi que se havia alguém nessa prisão que podia cantar tão destemidamente a respeito de um Deus que se importava, então a vida valeria a pena ser vivida. Eu tirei a minha cabeça de dentro da corda e caí ao chão. Agora eu quero que você me conte acerca desse Deus e da fé que você tem, pois eu desejo também a Ele. Daí tem o desenrolar nessa história, irmão. Nós estamos falando da providência divina. Uma outra história incrível aqui, fala de um irmão, um pastor, estava ocupado no escritório dele e ele sentiu uma forte convicção de ir até uma determinada penitenciária, visitar um condenado à morte por assassinato. Ele não conhecia esse homem, mas sabia das circunstâncias do crime. Ele tinha sido um cidadão decente, aparentemente bem casado, mas a esposa começou a beber, traiu esse homem,
Ele tomou conhecimento do fato, foi atrás do homem que traiu com a esposa, só com a intenção de dar uma surra, mas acabou matando. E daí, para se chegar à penitenciária, era necessário viajar de trem. E ele não tinha certeza se chegasse na penitenciária, se ia deixar ele ver o homem, o assassino. E depois, quando ele descobriu qual trem tomar, o pastor decidiu ir. E aí, tal como as estrelas em seu curso lutaram contra Císera, parecia que tudo estava contra ele. Mesmo assim, ele conseguiu pegar o trem no último segundo e depois de algum tempo chegou no seu destino. Depois dos procedimentos de rotina de uma visita naquela prisão, por um motivo desconhecido, as autoridades resolveram deixar ele entrar. Mas também acharam que tinha algum tipo de insegurança e atrasou a vistoria dele. Então, finalmente foi permitido ele entrar para ver o condenado, e ao chegar à cela, apenas uma pequena grade foi aberta. Vocês estão entendendo? O Senhor moveu o coração dele de ir num presidiário para conversar com um assassino desconhecido. Tudo dando errado no caminho, chegou lá, atrasou para deixou entrar. E daí, quando ele entra, ele ficou face a face com o prisioneiro. O pastor começou a explicar rapidamente a razão estranha da sua visita e que poderia ter chegado mais cedo se não tivesse sido alguns impedimentos. Naquele exato momento, o relógio da prisão soou 2 badaladas, 2 horas da tarde. À medida que o som foi se enfraquecendo, o prisioneiro começou a chorar e a soluçar convulsivamente. E tentando controlar-se, gemeu. Ele dizia: eu nunca tive a intenção de me matar, mas agora morrerei por isso. Esta manhã, na minha agonia, eu clamei: ó Deus, se tu realmente existe, se tu realmente se importa comigo, por favor, faça-me de saber isso de alguma forma. E eu te dou um prazo até as 2 horas da tarde. Louvado seja o Senhor. Apesar de toda a dificuldade para chegar, esse irmão chegou exatamente no horário que aquele homem havia clamado pelo Senhor. Os irmãos conseguem enxergar, irmãos, que na sua vida e na minha vida existe um Deus que está acima de tudo, de todas as pessoas, de todas as situações, que ouve as nossas orações, que ouve o nosso clamor, que pode mudar corações, que pode tirar pessoas, que pode aproximar pessoas. Louvado seja o Senhor por isso. Senhor, nós te damos graças. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. Nós somos homens e mulheres de pequena fé, muitas vezes incrédulos, descrentes, agindo como pessoas que não te conhecem. Mas nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso. Como é gostoso de ver como o Senhor esteve presente na vida de Esdras, na vida de Neemias, agindo na vida do rei, agindo contra os inimigos, preparando tudo, movendo pessoas para cuidar do seu povo. Senhor, ainda que seja dolorido para nós, como é maravilhoso ver o fim que o Senhor deu para José, que o Senhor deu para Jó. Nós reconhecemos, Senhor, em grandes coisas e pequenas coisas, o Senhor está presente na nossa vida. Não nos deixe sermos cristãos que apenas ouvem essas belas histórias, sabem dessas belas histórias, mas não têm nenhuma história para contar. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus. E queremos contar as bênçãos, queremos lembrar pela ajuda do Espírito Santo as bênçãos, quantas coisas o Senhor já fez na nossa vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós não vimos o Senhor,
mas o Senhor estava ali. A sua boa mão agiu naquela situação. Nós cremos na sua soberania, ainda que muitas vezes não entendemos os seus caminhos e os seus planos, nós queremos declarar que nós confiamos no Senhor. E sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Algumas coisas doem demais em nós, Senhor, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o nosso Deus, e a sua mão é uma boa mão. Nós amamos a Ti, Senhor, cada vez mais. Amém.